Parte 1. Conhecendo a Bíblia. O que é a Bíblia? Você já parou para pensar no que realmente desperta seu interesse por um livro? Talvez a capa chame sua atenção, talvez o título desperte sua curiosidade, às vezes é alguém que nos recomenda o livro ou algo que ouvimos sobre ele que nos leva a querer conhecê-lo. E quando o livro é a Bíblia? O que despertou ou pode despertar seu interesse em conhecê-la? A Bíblia é muito mais do que um livro. Na realidade, ela é uma coleção de 66 livros, escritos por diferentes autores em diferentes épocas e circunstâncias ao longo de muitos séculos. Esses livros apresentam diferentes gêneros literários: histórias, poesias, cânticos, leis, profecias, cartas, relatos dos evangelhos e literatura apocalíptica, mas formam uma grande narrativa que apresenta Deus, sua relação com a humanidade e o desenvolvimento de seu propósito ao longo da história. Para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, registrada por autores humanos sob a direção de Deus. Por isso, ao lê-la, não estamos simplesmente consultando um conjunto de textos antigos. Estamos nos aproximando daquilo que Deus revelou sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a humanidade e, de maneira central, sobre Jesus Cristo. É por isso que nossa leitura começa com uma atitude de humildade. Pai, ensina-me. Uma breve história da Bíblia. A Bíblia não apareceu de uma só vez. Sua formação aconteceu ao longo de muitos séculos, por meio de diferentes autores que escreveram em diferentes períodos e circunstâncias da história. Os livros do Antigo Testamento registram a história do relacionamento de Deus com seu povo, enquanto o Novo Testamento surge no contexto da vida e do ministério de Jesus Cristo e das primeiras comunidades cristãs. Os textos bíblicos foram originalmente escritos principalmente em hebraico, aramaico e grego, e ao longo dos séculos foram preservados e traduzidos para diferentes línguas. Assim, a Bíblia que temos hoje é resultado de uma longa história de escrita, preservação, transmissão e tradição. Como a Bíblia chegou até nós? Uma pergunta natural pode surgir. Se os textos bíblicos foram escritos há tantos séculos, como podemos lê-los hoje? Os documentos originais escritos pelos autores bíblicos não chegaram até nós. O que temos são cópias antigas e manuscritos que foram preservados e transmitidos ao longo das gerações. Durante muitos séculos, antes da existência da imprensa, os textos eram copiados manualmente. Esse processo exigia grande cuidado. Os escribas copiavam os textos e, ao longo do tempo, diferentes manuscritos foram preservados. Posteriormente, estudiosos passaram a comparar esses manuscritos para identificar diferentes cópias e estabelecer, com elevado grau de segurança, o texto que melhor corresponde aos testemunhos antigos. É a partir desses textos antigos que as diferentes traduções da Bíblia que temos hoje são produzidas. Como a Bíblia está organizada? Ao abrir uma Bíblia pela primeira vez, podemos ficar impressionados com a quantidade de livros que encontramos. Por onde começar? Uma das primeiras coisas que precisamos compreender é que a Bíblia é uma coleção de livros e não um único livro escrito de maneira contínua. Cada livro possui seu próprio contexto, autor, propósito e estilo. A Bíblia cristã é dividida em duas grandes partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros na Bíblia protestante, enquanto o Novo Testamento contém 27, totalizando 66 livros. Esses livros também podem ser agrupados de acordo com suas características. No Antigo Testamento encontramos, por exemplo, livros da lei, livros históricos, livros poéticos e de sabedoria e livros proféticos.
No Novo Testamento encontramos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. Aprender essa organização é semelhante a aprender um mapa de uma cidade. Quanto melhor conhecemos o mapa, mais facilmente encontramos o lugar que procuramos. Da mesma maneira, conhecer a estrutura da Bíblia nos dá segurança para localizar seus livros e compreender melhor o tipo de texto que estamos lendo. Antigo e Novo Testamentos. Os termos Antigo Testamento e Novo Testamento podem parecer estranhos para quem está começando. A palavra testamento, nesse contexto, está relacionada à ideia de aliança. Na Bíblia, a aliança não é apenas um acordo entre duas partes. Ela expressa a iniciativa de Deus de estabelecer uma relação com seu povo, acompanhada de promessas e responsabilidades. O Antigo Testamento apresenta a história da aliança de Deus com Israel, começando com os patriarcas e desenvolvendo-se ao longo da história. Nele encontramos a criação, a queda, a promessa, o chamado de Abraão, a formação de Israel, a lei, os reis, os profetas, a poesia e a sabedoria. O Novo Testamento apresenta a chegada de Jesus e a nova aliança estabelecida por meio dele. Os 4 evangelhos contam a história de Jesus sob diferentes perspectivas. Atos registra a expansão da mensagem cristã. As cartas ensinam e orientam as primeiras comunidades cristãs. E Apocalipse encerra o conjunto do Novo Testamento com uma visão profundamente marcada pela esperança e pela sabedoria de Deus. Embora divididos em 2 grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento formam uma única história, cujo centro e cumprimento encontramos em Jesus Cristo. Os diferentes tipos de livros bíblicos. Nem todos os livros da Bíblia devem ser lidos exatamente da mesma maneira. Imagine alguém lendo um poema como se fosse um relatório jornalístico ou uma carta pessoal como se fosse um livro de leis. O problema não estaria necessariamente no texto, mas na maneira como ele estaria sendo interpretado. A Bíblia contém diferentes gêneros literários. Existem narrativas históricas, leis, poesias, cânticos, provérbios, profecias, relatos dos evangelhos, cartas e textos apocalípticos. Cada gênero possui características próprias e exige do leitor determinados cuidados. Por exemplo, quando lemos um salmo, encontramos frequentemente linguagem poética e figuras de linguagem. Quando lemos provérbios, encontramos afirmações de sabedoria destinadas a orientar a vida. Quando lemos uma carta do Novo Testamento, precisamos considerar quem escreveu, para quem escreveu e qual situação estava sendo enfrentada. Por isso, uma boa pergunta antes de interpretar qualquer passagem é: que tipo de texto estou lendo? Essa simples pergunta pode evitar muitos erros de interpretação. Capítulos, versículos e referências. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: leia João 3,16 ou abra Romanos 8,1. Mas o que exatamente significam esses números? Os livros da Bíblia foram posteriormente organizados em capítulos e versículos para facilitar a localização das passagens. Essas divisões não faziam parte dos manuscritos originais. Elas são ferramentas que ajudam leitores de diferentes lugares a encontrar rapidamente o mesmo texto. Assim, João 3,16 significa Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Para encontrar um livro da Bíblia, você pode utilizar o índice que normalmente aparece nas primeiras páginas da sua Bíblia. Ele apresenta a relação dos livros e indica a página em que cada um deles começa. Depois de localizar o livro, procure o número do capítulo e, dentro dele, o número do versículo indicado na referência. Por exemplo, se alguém disser, leia João 3,16,
Você poderá procurar João no índice, localizar a página em que o livro começa e, dentro dele, encontrar o capítulo 13 e o versículo 16. Aprender a utilizar o índice, os capítulos e os versículos dá ao novo leitor algo muito importante: autonomia. Ele poderá abrir sua própria Bíblia, localizar uma passagem e começar a explorá-la por conta própria.